pedindo à igreja que abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2. Nós estamos, pela graça do Senhor, estudando o livro de Malaquias, e hoje nós vamos estar terminando o capítulo 2, estudando os primeiros versículos do capítulo 3, pois eles tratam de um único assunto. Todos irmãos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais: em que me enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus de justiça? Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que julgam falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Queridos, esse texto aqui no capítulo de número 3 de Malaquias, ela é talvez a mais dura das repreensões do livro. Nós temos observado desde o começo do livro de Malaquias que o Senhor, ele, num momento aqui muito interessante, ele trava um diálogo com o seu povo, respondendo às queixas que o povo fazia a respeito dele, a respeito da obra dele, a respeito dos propósitos dele. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 17, nós vamos ver mais uma das situações que trouxe profunda tristeza ao coração de Deus, quando o povo fez duas afirmações bastante inconsistentes a respeito do Senhor. A primeira, quando o povo disse que qualquer que fazia o mal se passava por bom aos olhos de Deus. E a segunda, quando o povo disse: aonde está o Deus de justiça? Nós observamos, meus irmãos, no livro de Malaquias, que Israel já não gozava de toda aquela prosperidade da nação antiga, da nação antes do período do cativeiro. E por conta disso, era óbvio que o povo trouxesse no seu coração um questionamento acerca da providência de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus. E nessas horas, aqueles que são da fé precisam tomar um cuidado muito grande para que não permitam que um sentimento de inveja venha entrar no seu coração. A inveja é algo que nós encontramos dentro e fora da igreja. É um mal que pode acometer qualquer pessoa que, por uma visão muito superficial da vida, começa a olhar à sua volta e desejar aquilo que as pessoas têm ou aquilo que as pessoas são. E dentro da igreja pode acontecer o pior tipo de inveja que existe, que é quando um servo de Deus, alguém que foi chamado por Deus, conhece Deus, começa a olhar para o ímpio e julga que o ímpio, por ter um falso sorriso no rosto, por ter talvez mais posses materiais, é mais feliz e é mais abençoado. É por isso que o povo dizia: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E aonde está o Deus de justiça? Esse, meus irmãos, é o maior dilema que o cristão pode enfrentar, principalmente se ele for um cristão superficial. Provavelmente muitos de vocês já fizeram esse questionamento: mas por que o ímpio prospera? Por que aquele que não teme a Deus vive bem
E eu que temo a Deus, passo por dificuldades, passo por lutas, passo por problemas. Nós fazemos esse tipo de conjectura porque a nossa visão muitas vezes está turvada por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. Porque nós sabemos pela palavra que o Senhor Deus tem cuidado de nós. Nós sabemos pela palavra que Deus não está devendo nada para a gente. Nós sabemos pela palavra que nós somos eternos devedores da graça desse Deus. E se Ele tem algo para nos dar, Ele nos dará graciosamente. Se não temos ainda, é porque não precisamos, não podemos ter, porque aquilo que é nosso, ninguém toma da nossa mão, porque Deus tem o controle da nossa vida, aleluia. Mas muitas vezes a igreja se deixa levar tantos ventos de doutrina e ela passa a observar a prosperidade do ímpio e ela julga que dinheiro, que posses materiais são bênçãos de Deus e podem não ser. A Bíblia mais desincentiva a riqueza do que incentiva, porque muitas pessoas têm o dinheiro, seu Deus, e aceitam uma conversão parcial. Deus, tudo da minha vida eu te dou, menos o meu dinheiro. Esse aqui o Senhor não mexe, pelo amor de Deus. E é uma falsa conversão. E o povo de Israel olhava a prosperidade do ímpio e falava: onde está o Deus de justiça? Nós que estamos servindo a Deus, estamos passando privação, e eles que não temem a Deus têm tudo. Nós vamos ver, meus irmãos, diversos textos na Bíblia que mostram que o povo de Deus sempre teve esse tipo de questionamento. Abra uma Bíblia para a gente ler em Jeremias capítulo 12, verso 1. Nós vamos ver no livro de Jeremias que já havia esse questionamento antes mesmo do cativeiro babilônico. O povo já se questionava por que o ímpio prosperava. E nós vamos ver que a Bíblia vai nos trazer uma revelação interessante, mostrando que Deus tem planos maiores para a gente, Deus tem planos melhores para a gente, que a prosperidade que nós gozaremos é uma prosperidade espiritual e não terrena, que Ele nos dará tantos tesouros nessa vida que vão compensar qualquer suposta falta de coisas materiais que a gente julgue tanto que precisa ter. Jeremias capítulo 12, verso 1, todos os irmãos encontraram? Veja só nesse texto como nós já temos esse questionamento forte no coração do povo. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Irmãos, a inveja do ímpio é um problema antigo no coração do povo de Deus. Vamos ler agora Abacuque capítulo 1, do verso 2 ao 4. Vamos ver que não foi só um pensamento ali de Jeremias, mas Abacuque teve o mesmo questionamento. E nós vamos ver depois, no Salmo 73, o salmista nos trazendo um entendimento do que acontece, de qual realmente é a relação dessa suposta prosperidade do ímpio e aquilo que Deus realmente tem preparado para nós que tememos o seu nome. Abacuque capítulo 1, do verso 2 ao 4. Todos encontraram? Alguns irmãos estão folheando. Abacuque está lá no finzinho do Antigo Testamento, pertinho de Ageu, pertinho de Zacarias. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Veja que o próprio profeta Abacuque também observou essa luta constante do mal contra o bem, que muitas vezes o mal aparentemente prevalece. Vamos observar agora, meus irmãos, que isso é uma má compreensão. Nós precisamos entender o que é bênção e o que é maldição. É muito errado nós pensarmos que bênção de Deus é só dinheiro no bolso. Quantas pessoas que têm dinheiro no bolso, mas não tem esse sorriso lindo que Deus tem dado para você? Quantas pessoas que trocam de carro todo ano,
mas infelizmente vivem uma vida depressiva, uma vida vazia. Eu trabalho, meus irmãos, atendendo pessoas de todas as classes sociais, e o que eu percebo é que há uma visão muito turva nossa a respeito da alegria do rico. O rico é a pessoa mais triste que existe. Ele não tem amigos, ele não tem ninguém para confiar, ele não tem aonde encostar sua cabeça e ficar tranquilo, porque a todo momento ele teme perder aquilo que ele tem. Mas olha como Deus tem sido bondoso conosco, que somos seu povo. Nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos tranquilo, porque sabemos que Deus não dorme, Deus não bosqueneja, e Ele está cuidando da nossa vida. Aleluia! Nós entendemos que bênção não é dinheiro no bolso, mas a presença do Deus Altíssimo no nosso coração, a amizade que temos com Deus, a comunhão que temos com Ele. Querido, que dureza do ímpio quando ele perde o dinheiro, a vida dele acaba. Mas o crente sem dinheiro, sem saúde, cheio de problema, ele ainda tem força para olhar para o céu e glorificar ao Deus da sua vida. Aleluia! Você pode perder tudo, mas se você não perder a fé em Deus, você tem tudo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Bênção para nós é a nossa união com Jesus Cristo, é a comunhão que nós temos com Ele, é a nossa certeza de salvação, certeza do cuidado de Deus com a nossa vida. No Salmo 73, se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos ver que Deus já tratou de uma forma muito clara desse assunto, permitindo que um dos seus servos tivessem todos esses sentimentos que talvez você esteja tendo hoje, ouvindo essa mensagem. E o autor do Salmo 73, ele travou uma luta interior, vendo a aparente prosperidade do ímpio, e Deus lhe deu uma revelação, e foi essa revelação que trouxe talvez a maior resposta que Deus possa nos dar sobre esse tema. Salmo 73, do verso 1 até o verso 5, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha, meus irmãos, a que ponto o salmista chegou. Ele teve inveja daqueles que não temiam a Deus, porque supostamente a vida deles era mais tranquila. E de fato, irmãos, a vida do ímpio é uma vida muito mais tranquila. O ímpio não trata o seu caráter, o ímpio não busca santificação, o ímpio não procura vencer o seu orgulho, a sua idolatria. Ele vive uma vida mesquinha, uma vida vazia, uma vida sem limites. Quantas pessoas agora estão terminando de destruir a sua vida aí nessa festa maldita chamada carnaval, sem responsabilidade? Quantas meninas daqui 9 meses vão estar recebendo prêmio pela carnalidade que praticavam nesses dias aqui? E nós estamos aqui num tempo um pouco quente, porque o clima está quente, mas graças a Deus preservados disso, porque o Senhor tem nos chamado para estar na presença dEle. Então, de fato, aparentemente, a vida do ímpio é uma vida muito mais tranquila. E o salmista continua o seu pensamento. Agora vamos ao verso 12 até o verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. O salmista chegou ao ponto de dizer que não vale a pena santificar-se, chegou ao ponto de dizer que não vale a pena ser honesto, chegou ao ponto de dizer que não vale a pena guardar-se puro diante do Senhor. Só que ele vai fazer uma descoberta agora no versículo de número 16 e 17. Vamos terminar essa leitura. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Irmãos, o
ímpio pode gozar de tudo nessa vida, mas se ele não receber a graça do Senhor Jesus Cristo, o destino dele é trágico. Dinheiro não compra o céu, dinheiro não compra a vida eterna. Só entrará na vida aqueles que forem lavados no precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O salmista entendeu que não importa a prosperidade que temos em vida, se o nosso coração não amar e temer ao Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender, querido, que você é um ser moralmente responsável. Céu e inferno são realidades eminentes e você estará lá, em algum desses lugares um dia. Por isso, Deus nos dá uma porta de graça, um escape, uma certeza de salvação, na pessoa de Jesus Cristo, na morte dele na cruz do Calvário, no sangue que foi derramado. E ele promete acolher todos aqueles que buscarem a sua salvação. Aleluia! Não olhe a grama do vizinho, que talvez seja mais verde que a sua, mas olhe para o céu, porque lá você vai andar em ruas de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Não se ocupe em olhar a prosperidade do ímpio, como cristão que não é vazio. Se ocupe em consagrar a sua vida para a glória de Deus. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Nós vemos, irmãos, que de repente o profeta Malaquias ele vai tirar a atenção do povo disso. O povo não podia pensar nisso, ele precisava olhar para frente e se preocupar com uma realidade maior que estava diante deles. Capítulo 3 de Malaquias, a partir do verso 1, o Senhor Deus ele sempre repreende o povo e depois lhe faz promessa. É uma especialidade de Deus. Primeiro repreensão, depois promessa. Deus fez isso a Bíblia toda. E aqui no capítulo de número 3, ele vai recordar o povo do que ele estava preparando. O povo estava tão ocupado nos problemas que não era capaz de ver as promessas de Deus. Aleluia! Nessa noite o Senhor vai tirar os seus olhos das dificuldades e vai fixar os seus olhos na sua fidelidade, no seu cuidado. Aleluia! Deus é maior que a sua dificuldade. Deus é maior que o seu problema. Deus é maior que os seus dilemas. Aleluia! E se você confiar nele, você não vai ser confundido. Versículo 1 do capítulo 3: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Deus prometeu enviar um mensageiro que prepararia o caminho dele, o caminho do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos claramente, por conhecermos a história bíblica, quem foi esse mensageiro. Foi João Batista. Ele prepararia o caminho do Senhor, ele prepararia o coração do povo para o dia glorioso em que Cristo se manifestaria. E Cristo é chamado aqui por dois nomes: o nome de Senhor, mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso, que ele seria o Deus feito em carne, que ele viria para reinar. E são bem-aventurados aqueles que confiam nele, aqueles que confiam no seu senhorio, no seu cuidado. Mas ele também é chamado de mensageiro da aliança, em algumas traduções antigas, anjo da aliança. Por quê? Ele traria uma nova aliança com o povo. A aliança que Israel vivia era a aliança da lei, baseada em promessas menores, mas o Senhor Jesus Cristo traria uma nova aliança, a aliança da graça, uma aliança que perdoaria os nossos pecados e nos daria uma verdadeira vida de comunhão com Deus. Glória a Deus! Deus fez uma aliança conosco e selou essa aliança com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Aleluia! Você está aliançado com Deus. Você pode glorificar o nome dele por isso? Deus firmou a aliança com você. Só que é interessante que essa boa notícia da vida de Jesus, ao mesmo tempo que ela é uma boa nova, ela também é uma mensagem muito preocupante. E é justamente isso que nós vamos ver no versículo 2 do capítulo 3, quando o texto diz assim: Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e é como o sabão dos lavandeiros. Queridos, as pessoas às vezes pensam que estão
tão bem diante de Deus. Deus não pode fazer nada comigo. Eu não bebo, eu não jogo, eu sou uma pessoa direita. Eu sou até melhor que muito crente. Só que essas pessoas não entendem que não existe um justo sequer. Diante de Deus todos são pecadores e diante dele todos terão que se dobrar. As suas obras de justiça que você faz para se justificar são aos olhos dele como trapo de imundícia. O que Deus nos mostra pela sua palavra é que o encontro com ele é inevitável. Todos nós teremos um encontro com Deus um dia. Ele diz na palavra: quem suportará o dia da sua vida? Ele vem, aleluia, e ele vem para se encontrar conosco, glória a Deus. Mas quando ele vier, quem suportará? Quem será de pé diante dele? O que nós vamos falar para ele? Eu não matei, Deus, eu não joguei, eu não bebi, eu não fumei, eu não tive vício, eu fui uma pessoa boa. Não há um justo sequer diante dele. Todos precisam de um conserto com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. O que Ele quer saber é se você está disposto a se encontrar com Ele aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem subsistirá quando Ele aparecer? Aleluia. Não é fácil o encontro com Deus. Teu encontro comigo é muito fácil. Você vai me encontrar sorrindo. Vou dar um abraço apertado em você. Vou te apertar tanto que você vai ficar com vontade de me abraçar novamente. Mas quando nos encontrarmos com Ele, o Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, o Deus Onipotente, o que apresentaremos a Ele nesse encontro? É tão interessante que o texto nos fala que esse Deus que virá, Ele é como o fogo do ouriço e Ele é como o sabão dos lavandeiros. Aqui é tão interessante, meus irmãos, porque a Bíblia nos mostra, na pessoa de Jesus, essas duas características. A primeira, Ele é fogo. E o que o fogo faz? Ele queima, Ele purifica, Ele ilumina, aleluia, Ele aquece. O Senhor Jesus Cristo é como um fogo para purificar a nossa vida do nosso pecado, para iluminar o nosso caminho na noite escura da alma, aleluia, para nos fazer ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para iluminar o nosso entendimento para as coisas espirituais, para aquecer o nosso coração, para não sermos pessoas frias, para não sermos pessoas insensíveis, mas para termos um coração como o dele, um coração que ama, um coração que perdoa, coração disposto a fazer o bem. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. O Senhor Jesus é um fogo e Ele vem para nos purificar. É por isso que às vezes na caminhada da fé ao lado do Senhor Jesus, de vez em quando nós sentimos que o caminho é tão apertado, é tão difícil. Não tem como você estar do lado de uma fogueira sem se queimar. Não tem jeito. E ao lado do Senhor Jesus, ocasionalmente, Ele vai precisar nos queimar um pouquinho para que o nosso caráter seja tratado, para que a nossa dependência dele aumente, para que nós o vejamos com um pouco mais de clareza, aleluia, para que nós compreendamos melhor os seus caminhos. A Bíblia também diz que Ele é como o sabão dos lavandeiros. Irmãos, que coisa tremenda. O que o sabão faz? Para que você usa o sabão na sua casa? Ninguém usa o sabão para sujar roupa, de forma alguma. Nós usamos o sabão porque queremos limpar as nossas roupas. Nós usamos o sabão porque nós queremos branquear as nossas roupas. E é exatamente isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer te limpar. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele quer tornar você branco. Você pode ver que às vezes a roupa está tão suja que o lavandeiro tem que pegar ela e esfregar na máquina, esfregar no tanque antes de colocar na máquina. Quem já fez isso alguma vez aqui? Você já fez, já, meu? Às vezes o Papai do Céu faz isso com a gente também. A gente está tão sujo, tão cheio de pecado na vida, que Ele primeiro vai ter que nos esfregar um pouquinho, para tirar aquilo que está grudado em nós e que está atrapalhando a obra dele na nossa vida.
Às vezes você fala para o Senhor está tão apertado, por que eu estou passando por isso? Ele está esfregando você para o seu próprio bem, aleluia, porque Ele quer te limpar, louvado seja Deus, Ele quer branquear as suas vestes diante dEle, porque meus irmãos, diante dEle, nós precisamos nos apresentar puros. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Ele é como o sabão dos lavandeiros. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão alvos mais que a neve. O propósito de Deus é nos purificar. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Quantos querem purificação aqui nessa noite? Glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia. E é interessante, irmãos, como isso contrasta com o pensamento do povo. O povo via a pobreza, o povo via as dificuldades que estavam passando, o povo via as lutas como um sinal de maldição. O ímpio que é abençoado, ele não passa luta nenhuma, não passa problema nenhum, e a gente que teme a Deus passa por tudo isso. O que Deus queria mostrar para o povo é que o ímpio está sem cuidado, o ímpio está no seu pecado e vai morrer nele, mas o povo de Deus, que está sendo tratado por Deus, vai precisar passar por diversos processos em vida para que o seu caráter cristão seja aperfeiçoado. Então, de uma forma sucinta, Deus estava dizendo: as lutas que vocês estão passando é a minha bênção para vocês, porque depois delas eu vou aperfeiçoá-los para que me sirvam com pureza. Aleluia! Está passando dificuldade? Glorifica a Deus nessa noite. Está apertado? Glorifica a Deus nessa noite. Está difícil o caminho para você? Glorifica a Deus nessa noite. A provação é o cuidado de Deus revelado na sua vida. Aleluia. Porque Pai bom não deixa o filho sem disciplina. Então, quando você está sendo provado, você está sendo disciplinado pelo Senhor. E é justamente isso que nós vamos ver no versículo de número 3. É um dos meus versículos favoritos aqui em Isaías, em Malaquias. Diz assim: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. A primeira coisa que me chama a atenção nesse verso é quando Malaquias diz que Deus se assenta como fundidor. Irmãos, quem assenta não está com pressa. A pessoa que está com pressa, ela trabalha de pé. Quem está sem pressa, trabalha sentado. E por que está escrito que Deus se assentou para purificar o seu povo? Porque o trabalho de Deus é um trabalho sem pressa. Deus não trabalha com gente apressada. Senhor, eu não aguento mais essa luta. Deus não trabalha com gente assim. Senhor, joga para longe esse problema. Deus não trabalha com gente assim. Com a gente ele se assenta. Porque o trabalho dele é um trabalho calmo. Porque o trabalho é caprichado. Deus não tem pressa para colocar você da maneira que Ele quer você. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Ele não tem pressa, então Ele se assenta. E nós que somos da fé precisamos entender que a nossa vida está na mão dEle. Não é porque o maluco está demorando para passar que Deus se esqueceu da gente, pelo contrário. É porque essa obra é uma obra mais aprumada, é uma obra mais tremenda, é uma obra mais zelosa. Ele quer nos deixar cada vez mais próximos dele. Então Ele vai trabalhar devagarzinho na nossa vida, e Ele vai nos ensinar com isso a termos paciência. Ele vai nos ensinar com isso a termos perseverança. Não é porque a prova não passa que Deus não está com você, pelo contrário. Agradeça a Deus por cada provação, porque elas vão te ensinar a depender mais do Senhor, a confiar mais no cuidado dEle. Aleluia. Irmãos, aqui passando por processos de anos, a luta que não cessa, e você está aí no seu coração dizendo assim: mas Senhor, então é assim, então eu vou ter que aguentar muito tempo essa prova. E o Senhor está dizendo para você: vai, e vai aguentar, porque eu prometo estar por você. Aleluia.
Ele promete estar conosco, então ele se assenta. Ele se assenta como fundidor. A função do fundidor é derreter o metal, meus irmãos, e derramá-lo sobre o molde. Uma coisa é fundir, outra coisa é refinar. Aqui nós vamos ver os dois trabalhos que Deus faz na nossa vida. O primeiro é o trabalho de fundição. Para que o metal possa ser moldado, primeiro ele tem que ser derretido. E é por isso que o fogo, ele vem realmente sobre nossa vida. O fogo da aflição, o fogo da aprovação, porque muitas vezes o homem é muito cheio de si. Ele tem que ser do meu jeito. Se não for assim, eu não aceito. Se não for do meu jeito, não vai. Coitadinho de você. O fogo do Senhor vem sobre a sua vida para derreter o teu orgulho nessa noite. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é da sua maneira, é da maneira dele. Não é do seu molde, é do molde dele. Aleluia! Se ele é Senhor, nós que precisamos estar do jeito dele. Você pode glorificar o nome dele por isso? Então a fundição vem para derreter o metal. Então o fogo vem para deixar a gente um pouco mais humilde, um pouco mais manso. Muitas vezes quando Deus quer trabalhar na nossa vida, a gente murmura, a gente reclama. Mas o Senhor se esqueceu de mim. Se o Senhor não tirar essa prova, eu vou parar de fazer a tua obra. Eu vou parar de congregar. Quantos crentes num momento de loucura, quando a luta vem, fala: Senhor, eu vou parar de ir na igreja. Aí sabe o que Deus faz? Aumenta o fogo. Deus tem aumentado o fogo de muitos irmãos aqui da igreja, porque Ele quer quebrar o orgulho aqui. Ele quer quebrar esse jeito ranzinza, esse jeito chucro, esse jeito áspero. Eu falo o que eu quero, aumenta o fogo. Eu vou fazer do meu jeito, aumenta mais um pouquinho o fogo. Não vai ser da minha maneira, aumenta mais um pouquinho o fogo. O metal está muito duro ainda. Quantos querem amolecer aqui diante de Deus? Eu estou precisando de menos fogo. Então eu quero me humilhar para que a aprovação diminua um pouquinho. Não quero me exaltar diante de Deus, porque diante dele ninguém se exalta. Aleluia. Então muitos de nós têm passado aflições. Essa aflição pode vir de muita forma. Pode ser uma enfermidade, pode ser um familiar que não se converte, pode ser uma aprovação financeira, pode ser uma aprovação emocional, pode ser de diversas formas, pode ser a própria cruz que nós carregamos. Mas muitas vezes a caminhada vai ser mais difícil, porque a gente resiste a esse plano de Deus de nos humilhar na sua presença. Por isso que quando nós entramos na igreja, nós dobramos os joelhos. É para mostrar para o Senhor que a gente continua de cabeça baixa diante dele, porque é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que opera. Não há nada em nós, tudo vem dele. Então, se você quer que o fogo da aflição diminua um pouquinho da sua vida, deixe o Senhor amolecer você nessa noite. Enquanto você continuar muito cheio de si, nada vai acontecer na sua vida, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para o humilde. Você quer graça aqui nessa noite? Quantos querem a graça aqui? Glorifique o nome do Senhor. Então subindo, então reconhece, então se dobra, então aceita. Aí você vai ver realmente a obra do Senhor se concretizando. Então a função do fundidor é derreter o metal e derramá-lo sobre o monte, para lhe dar a forma que Deus quer. Só tem como Deus nos modelar se nós estivermos amolecidos. Então, enquanto Deus não conseguir nos modelar de acordo com o seu propósito, Ele continuará permitindo aflições e lutas de toda a natureza. Por isso que nós precisamos realmente aceitar a obra do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. Como purificador, Ele nos mantém na fornalha até estarmos puros. Não sei se algum irmão aqui já trabalhou com purificação, com refino de metal, mas principalmente na prata e no ouro, o processo é bastante doloroso para o metal, porque ele tem que ficar no fogo, até que toda a impureza seja queimada. Irmãos, o metal ele tem valor, o fogo não consome, ele não destrói, mas toda a impureza, quando entra em contato com o fogo, ela vai sumindo. E quando que o purificador sabe que o metal está puro? Quando ele olha para o metal derretido e consegue ver a imagem dele refletida no metal. Aí ele sabe, purificou, agora está puro. E é exatamente isso que Deus faz para a gente. A aflição, a provação, o fogo vai durar até o Senhor queimar em nós todas as impurezas.
e até viver em nós refletida a sua própria imagem. Deus quer encontrar em você um caráter como o caráter de Jesus Cristo. Deus quer encontrar em você um coração perdoador. Deus quer encontrar em você um amor verdadeiro. Louvado seja Deus. Deus quer encontrar uma mansidão em você como aquela que havia em Jesus, uma perseverança como aquela que havia no Salvador. Quem olha para você está vendo o que, meu irmão? Está vendo uma pessoa brava, que vive brigando, que vive reclamando, nada está bom, nada presta. Irmãos, não podemos ter essa atitude diante da vida. Deus tem sido generoso conosco, meus irmãos. Não faça isso, não entre por esse caminho. O caminho da inimizade, ninguém presta, ninguém vale nada, não confia em ninguém. Essa atitude de alguém que ainda não teve um encontro com o fogo purificador do Senhor. Porque quando Deus nos encontra, Ele nos mostra que nós não somos melhores do que ninguém, que nós precisamos uns dos outros, aleluia. E essa nova percepção nos faz amar as pessoas, acreditar nas pessoas, ajudar as pessoas. Eu já não vou querer brigar, eu vou querer ajudar. Eu já não vou querer caluniar, eu vou querer abençoar. Eu já não vou querer resolver tudo a ferro e fogo, mas eu vou ter a mesma paciência que Deus tem tido comigo, aleluia. Ah, pastor, eu não consigo ser assim. Deixa que o fogo vai colocar a sua vida. Aleluia. Ô irmãos, é difícil glorificar quando eu não estou prometendo casa, né? Se eu estivesse prometendo aqui promoção no trabalho, casa, né? Vocês estavam pulando, né? Só que hoje a palavra é um pouco mais dura, porque o Senhor quer nos esclarecer que alguns problemas que nós estamos passando é porque a gente continua muito cheio diante dele. E Deus não trabalha com gente cheia, Deus trabalha com gente vazia, porque o vazio ele pode encher. Aleluia! Quantos querem ser cheios do Senhor? Que glorifica o nome dele nessa noite. Então é isso. O papel do fundidor é reter o metal. O papel do purificador é tirar a impureza do metal. E o texto continua aqui dizendo: então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. As ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Queridos, Deus só aceita ofertas, só aceita adoração, só aceita culto de quem já foi purificado. Se você não foi purificado pelo Senhor, as suas obras, por melhores que sejam, são obras mortas. Porque são obras que você utiliza para se justificar diante de Deus. É aquela velha tradição que nós recebemos da boa ação do dia. Glória a Deus se todos nós fizermos uma boa ação do dia. É bom, façamos isso. Mas isso por si só não compra o céu. Não é dessa maneira que a gente vai chegar lá, de forma alguma. Nós precisamos entrar no molde de Deus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia nos mostra que nós precisamos abandonar as obras mortas. E o que é uma obra morta? É a nossa tentativa de tentar comprar Deus. É a nossa tentativa de querer se justificar com Deus. São as nossas desculpas de que nós somos melhores até do que os cristãos. Então Deus não pode castigar a gente. Isso é obra morta. Quantas pessoas fazendo isso, meus irmãos? Quantas pessoas que mentem, roubam o ano inteiro, no final do ano vai levar para depois para morar de rua? Por que adianta? Obra morta. Aqueles que foram purificados pelo Senhor fazem o bem a todo tempo, em tempo e fora de tempo, e fazem isso para glorificar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, verso 1. Olha que interessante, a Bíblia nos convida a realmente nos purificar das obras mortas, nos purificar dessa tentativa de querer se justificar diante de Deus e aceitar a fé que a Bíblia revela, a fé que a Bíblia apresenta. Hebreus capítulo 6, verso 1. Nós precisamos ser purificados das obras mortas, renunciar à justiça própria e aceitar a misericórdia e a graça de Deus. Todos os irmãos compraram? A palavra do Senhor diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Irmãos, nós precisamos nos arrepender das obras mortas.
arrepender das nossas tentativas de querer comprar Deus. Irmão, Deus não se compra. Deus não se compra com oferta. Deus não se compra com dízimo. Deus não se compra com subir escadaria de joelho. Irmãos, Deus não precisa disso. O que Deus quer encontrar em nós é uma fé sincera em Jesus Cristo. É um reconhecimento de que nós somos pecadores e que nós precisamos da sua graça e do seu amor. As obras mortas têm que ser abandonadas para que a obra que Deus quer encontrar em nós apareça. E que obra é essa? Uma fé sincera no Salvador Jesus Cristo. Essa me pode salvar. Só essa fé, só essa obra de fé pode nos levar ao céu de glória, segundo essa palavra que nos prega. Então se arrepender das obras mortas. Hebreus capítulo 9, verso 14. Deus só aceita o culto, só aceita a adoração de quem Ele já purificou. E nós temos à nossa disposição o sangue de Cristo que nos purifica. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 14. Todos irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Nós precisamos olhar para o sangue de Cristo e ver que ali está a nossa salvação. O que eu faço não me salva, o que Cristo fez na cruz me salvou. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus é fiel. O que eu devo fazer para ser purificado? Essa talvez seja a pergunta que você está fazendo. Se você ainda não é da fé, se você ainda não tomou ciência do plano de Deus para te salvar, só existe uma forma de você ser purificado. Está em Atos capítulo 2, verso 37 e verso 38. Se você ainda não é da fé, se você é um cristão nominal, você só frequenta cultos religiosos, você vai de vez em quando para locais de peregrinação, mas você não tem uma vida pessoal com Deus, você não lê a palavra dele, você não ora, você não busca a revelação da voz dele, você não serve a ele. Você precisa entrar pelo caminho da fé. Atos capítulo 2, verso 37 e verso 38. Atos está depois de João e antes de Romanos, no Novo Testamento. Todos os irmãos encontraram? Esse é o conselho para quem não é da fé, para quem ainda não recebeu a fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. A palavra diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Você não é da fé e quer ser purificado, você necessita de arrependimento nessa noite. O que é arrependimento, pastor Sérgio? É você reconhecer que sem Deus você não tem nada. É você reconhecer que você tem vivido uma vida baseada na própria justiça, nos próprios valores, na tradição que recebeu, mas que você nunca conheceu a Deus, nunca experimentou o amor dele na sua vida e precisa desesperadamente de um encontro pessoal com o Senhor. Aleluia! Quantos aqui já tiveram esse encontro com Deus? Glorifique o nome dele nessa noite. Quando a gente se arrepende, Deus firma uma aliança conosco, um concerto conosco, um concerto firmado pelo sangue de Jesus Cristo. E nós então podemos viver uma nova vida de fé, aceitando o mandamento do batismo e recebendo o dom do Espírito Santo. Aqueles que são da fé têm o Espírito Santo morando dentro de si. Aleluia! Você sente comunhão com esse Espírito? Pode glorificar o nome dele nessa noite? Porque você já foi purificado. E se você é da fé e se sujou de novo? Pode acontecer. Nenhum de nós está alheio. Há chance de errar, pelo contrário. Não devemos nem ficar assustados quando erramos. Nós somos gente, vamos errar com muita frequência até. Mas a Bíblia nos dá uma certeza, uma promessa, uma garantia. Em 1 João capítulo 1, verso 9. Eu gostaria que cada cristão da face da terra tivesse esse versículo marcado na sua vida. É o primeiro versículo que nós precisamos ler quando, por algum motivo, nós desagradamos ao Senhor. Por um pensamento, por uma palavra, por uma obra que nós praticamos que não glorificou. 1 João capítulo 1, verso 9.
Aleluia. Todos os irmãos contaram? A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Nós poderemos falhar, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. E ai de nós se não fosse esse perdão. Ai de nós se não fosse essa purificação. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos amou. Nos amou com amor eterno. E nesse amor que Ele tem por nós, Ele tem nos oferecido perdão e salvação. Israel precisava entender, e nós precisamos entender, que Deus não seria Deus se Ele nos salvasse, nos perdoasse e não fizesse em nós nenhuma obra para que nos tornássemos mais semelhantes a Ele. Infelizmente, irmão, muitas pessoas não entendem que a caminhada da fé é uma caminhada um pouco apertada, o caminho do céu é estreito, a porta é bem pequenininha. Por quê? Porque nós precisamos passar pela experiência da santificação. E as provas vão ser as maneiras pelas quais Deus vai usar para que nós venhamos nos santificar, nos aproximar dele pela fé. É o momento que você está chorando na aflição que você está mais crente. Veja só, quando você está com um churrasco em casa, queimando uma carninha gostosa, cheio de amigos em volta da mesa, tomando aquela coquinha gelada, vê se você lembra de orar. Vê se você lembra de buscar a Deus. Vê se você lembra até de agradecer a Deus. Mas quando a coisa está apertada, você chega mais cedo na igreja para orar, você acorda de madrugada, até lágrima você derrama, passa mais tempo orando. Então veja, para Deus é melhor você provar de crente do que você abençoar de descrente. É por isso que alguns irmãos não saem da prova. Sai de uma entre outra, sai de uma entre outra, sai de uma entre outra. Por quê? Porque Deus está nos preparando para os seus planos melhores. Para projetos excelentes. Se você entendesse que cada lágrima que você tem derramado tem te aproximado de um plano perfeito que Deus reservou para a vida. Se você compreendesse que o propósito dessa aflição é para o teu benefício, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Se você entendesse que essa aprovação vai te deixar mais perto dele, vai te dar experiências com ele que você nunca pensou em ter. Ele tem feito isso porque ele quer você perto dele. A sua amizade é importante para ele. Aleluia! Ele quer você pertinho do coração dele. Então acolha as provações com alegria. Senhor, obrigado por estar me moendo. Obrigado por estar me provando. Obrigado até por aquele sonho que se despedaçou. O meu pode ter se despedaçado, o seu permanece firme na minha vida. Aleluia. Às vezes vai ser necessário Deus moer a gente, para que a gente conquiste coisas melhores e maiores. Cada sonho seu se frustrar, meu irmão, isso eu falo pelo Espírito Santo. Cada esperança que não foi concretizada é porque os planos eram melhores que os seus. Então você vai olhar agora para tudo que deu errado, você vai falar: Senhor, obrigado porque deu errado. Eu deixo para trás o que deu errado e eu acolho o novo do Senhor, porque o novo de Deus vai chegar, o melhor de Deus vai chegar. Aquilo que o Senhor tem para mim é melhor do que eu pensava que tinha. Aleluia. Deus é fiel. Sem querer isso, pode adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Porque Deus sim é melhor. Por isso Ele precisa nos fazer passar pela experiência da santificação. A santificação vai nos aproximar dos projetos dele, dos propósitos dele, e você vai perceber que nas aflições você está mais perto de Deus, mais crente, mais consagrado, mais dedicado. E é por isso que para alguns irmãos as lutas vão ser maiores. E você não pode nem julgar, viu? Mas aquele irmão sofre menos que eu. Mas aquele irmão sofre mais que eu. A cruz é sob medida.
A cruz é proporcional ao propósito, é proporcional ao chamado, é proporcional ao mistério. A quem muito foi dado, muito será cobrado, aleluia. Então, se você quer ser usado bastante, se prepare para sofrer bastante, mas vai valer a pena, aleluia. Louvado seja Deus. E assim nós vamos caminhando. Vamos terminar no verso número 5. Chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, que não me temem. A Bíblia, irmão, traz diversas listas de juízo de Deus contra determinados grupos de pessoas, diversas listas. Essa é uma riqueza muito pouco falada. A gente gosta mais dos Apocalipse, né? Ficarão de fora, a gente gosta daquelas, mas aqui nós temos uma lista também daqueles que Deus promete juízo. E separei aqui os grupos. Primeiro, feiticeiros. Quem são os feiticeiros, meus irmãos? Segundo a Bíblia, aqueles que estão envolvidos com feitiçaria, aqueles que estão envolvidos com artes mágicas, aqueles que precisam se utilizar de compostos químicos, de fórmulas, de coisas para experimentar experiências alucinógenas. Então esses são os feiticeiros. A Bíblia também diz que o rebelde é feiticeiro, porque a rebelião é um pecado de feitiçaria. Então esses que têm esse sentimento, esse estigma, eles enfrentarão o juízo de Deus. Também os adúlteros. Meus irmãos, o adultério fere o propósito de Deus para a família. As nossas famílias têm que ser modelo. As nossas famílias têm que viver um padrão de pureza elevado, um padrão de pureza muito maior que o do mundo. Então, o adultério é uma ofensa gravíssima contra o propósito de Deus. Deus não gosta do adúltero e vai tratar com ele de uma forma severa. A Bíblia diz também que o juízo virá contra os que julgam falsamente. Pessoas sem palavra. O que ele fala de manhã não sustenta à tarde. O que ele fala à tarde não sustenta à noite. O que ele falou à noite não fala de manhã. Irmãos, a nossa palavra é sim ou não. Falei. Se precisar falar na cara, falo na cara. Mas usar em vão a palavra, jurar falsamente, jamais, porque Deus abomina isso. Aleluia. Olha para quem está do seu lado aí. Como é que anda a sua palavra, companheiro? Pergunta para ele. Como é que anda a sua palavra? Crente tem que ter palavra. Crente tem que ter palavra. No tempo que meu pai tinha minha idade, bastava a palavra de um homem. Se o homem falasse, eu vou fazer, ele fazia. Hoje, você tem que pegar 3 assinaturas, reconhecer em cartório, filmar com o celular, copiar e imprimir os e-mails e ainda orar bastante, porque está difícil. Está difícil. Mas o povo de Deus ainda é um povo de palavra. Louvado seja o nome de Jesus, que ele fala e o sustenta. Também virá juízo sobre aquele que defrauda o trabalhador. Aquele que não honra o direito do trabalhador. Irmãos, que tristeza é quando você termina um mês de trabalho, o patrão não paga você e não paga, não por uma situação extrema que aconteceu, mas pelo mau caratismo dele. Quantos irmãos sofrem, e às vezes, quantos patrões crentes não fazem isso com seus trabalhadores, podendo pagar, não paga. Está lá fazendo festa, torta e direito, o coitadinho do irmão que trabalha com ele, está passando fome em casa porque ele esqueceu de pagar. O juízo vem também. Não faça isso, não abençoa quem te abençoa, porque senão essa porta fecha. Então, pense nisso. Também o juízo virá sobre aquele que perverte o direito dos menos favorecidos. Irmãos, nós precisamos ter um cuidado especial com aqueles que têm necessidades especiais. O povo de Deus é um povo generoso. O povo de Deus é um povo compassivo. Nós não podemos ignorar o nosso irmão que sofre. Se o nosso irmão está sofrendo, a gente não tem que só falar, irmão, eu vou orar por você, não. Vamos nos envolver com o sofrimento dele. Está faltando alimento, eu vou trazer. Está faltando dinheiro, uma necessidade extraordinária, nós vamos conseguir. Nós precisamos ter esse coração generoso, porque aquilo que nós fazemos ao pobre, Deus faz por nós também. A Bíblia diz isso. Então nós precisamos ter um cuidado para não ficar insensíveis ao sofrimento alheio. E por fim, meus irmãos, a Bíblia diz que o juízo virá para aqueles que não temem a Deus. Ai, irmãos, quanta falta de temor nós temos visto nesses últimos dias. Quanta falta de temor, quantas pessoas abandonando a sua conduta, a sua pureza de coração, a sua consagração, envolvida com as coisas desse mundo. Não entremos por esse caminho, meus irmãos. Deus tem chamado um povo especial
zeloso de boas obras. E é com esse povo que Ele vai cumprir os seus propósitos. E eu quero fazer parte desse povo. E se você quer fazer também, fique de pé em nome do Senhor Jesus.